Salve, salve, gurizada! Tudo bom, segundão? Vamos à nossa aula de número 17, aula sobre esse cara aqui, que é um dos grandes do modernismo brasileiro. Vocês têm que considerar o Mário de Andrade o cérebro do movimento modernista, ao lado do glorioso Oswald de Andrade, que é o dínamo do movimento, aquele cara hiperativo que produzia tudo, corria atrás de tudo. O Mário de Andrade vai ser o grande teórico do modernismo brasileiro e vai ter uma grande militância artística, tá? Vai ser um cara assim que defendia com unhas e dentes o uso de versos livres e brancos. Os versos livres, eu queria lembrar, versos sem uma métrica regular, verso branco, a ideia do verso sem a rima, a linguagem coloquial próxima da fala, da oralidade brasileira, a temática centrada no cotidiano e não a temática centrada naquilo que era, de certa forma, a marca daquele momento, né, que era o poema parnasiano, sabe? Mitologia, ou se não o simbolismo, nada disso, tá? Eles vão defender a liberdade de expressão, o humor, e o grande livro em defesa de todas essas características é um livro que depois a gente vai dar uma olhadinha aí, bem do ano da Semana de Arte Moderna 1922, celebra a cidade de São Paulo pauliceia desvairada. Outras grandes obras do glorioso Mário de Andrade, Clã do Jabuti, de 1919, e aí você já tem aqui Jabuti, a ideia de um traço brasileiríssimo, e também Lira Paulistana, né, que é uma obra praticamente uma coletânea da obra poética dele em homenagem à cidade de São Paulo. Aí ele já é um poeta mais maduro, escreve até poema crítico sobre a Segunda Guerra Mundial nesse A Lira Paulistana. Mas se liga que o Mário de Andrade também tem na obra Macunaíma uma obra muito importante para a literatura brasileira, isso porque Macunaíma acaba fazendo uma espécie de coletânea de diversas lendas colhidas na cultura indígena. E aí o Macunaíma, que é o protagonista da obra, acaba traduzindo essas lendas, acaba unificando essas lendas, tá? Para nós é importante essa obra Macunaíma, gente, porque ela, em vez de colocar a ideia do herói perfeitinho, coloca como protagonista da história um herói sem nenhum caráter. É o contrário daquelas obras do romantismo onde o índio aparecia como o nosso ideal de herói. O Macunaíma é em tudo o contrário daquilo. Além do que o protagonista, como é um herói sem nenhum caráter aqui, como vocês estão vendo, ó, ele é um herói que representa a formação, o processo de construção do povo brasileiro como um todo. É muito importante essa obra na produção do glorioso Manuel Bandeira, do glorioso Mário de Andrade. Né? Tem outros dois romances, outras duas obras aqui, Amar Verbo Intransitivo, né? Uma história, um retrato da alta burguesia de São Paulo, eles eram muito críticos a essa alta burguesia de São Paulo, e outra obra chamada Contos Novos, porque o Mário de Andrade foi um grande contista, tá? Escreveu diversos textos. E vocês podem notar que 46, depois da morte dele, vem à luz uma obra que é uma obra mais madura, uma obra que já recoloca a ideia do indivíduo em conflito, em combate com o mundo moderno. Né? É importante a gente classificar o Mário de Andrade como um dos grandes artistas dessa primeira fase, um cara fundamental na Semana de Arte Moderna e também a partir dela para divulgar os ideais defendidos pelos artistas da Semana de Arte Moderna. O texto que vocês têm aí na questão 1, eu queria chamar a atenção de vocês que é um texto até tradicional. Ele vai ter aqui o bonde abre a viagem, no banco ninguém, estou só, estou sem. Depois sobe um on, no banco sentou, companheiro vou, o bonde está cheio, de novo, porém, não sou mais ninguém. É um poema todo ele rimado e todo ele metrificado. Tem versos de 5 sílabas poéticas que a gente chama de redondilhos menores. E é importante a gente perceber que nesse poema a gente tem algumas referências de cidade grande, bonde, por exemplo, tá? Bonde é uma referência de cidade grande, tá, pessoal? Estamos falando do começo do século, né? Não tinha bonde em Balneário Camboriú em 1920, 1930.
Tá? Não tinha nem Balneário Camboriú em Balneário Camboriú em 1930, não é verdade? Então o bonde, e aí ele faz uma reflexão, o eu lírico faz uma reflexão sobre si mesmo. O bonde abre a viagem, no banco ninguém, estou só, estou sem. Depois sobe um homem no banco, sentou, o companheiro voa. Aí ele se personaliza, esse eu lírico, né? E aí no final o bonde está cheio de novo, porém não sou mais ninguém, porque é a ideia justamente da grande cidade, no meio da multidão, o sujeito se despersonaliza. É um poeminha simples, mas no qual se faz uma reflexão sobre esse aspecto. Notem que o Mário de Andrade é um autor das grandes temáticas, né? Tá? Aí eu queria chamar a atenção de vocês para esse livro aqui, que é um livro que é bem no clima da Semana de Arte Moderna, Pauliceia Desvairada, é uma referência clara à cidade de São Paulo, Pauliceia, São Paulo, e a ideia de desvairada, a ideia de enlouquecida, que significa, entre outras coisas, a ideia de uma cidade moderna, uma cidade grande, crescendo desmesuradamente, como a cidade de São Paulo àquela época. Então, Pauliceia Desvairada é uma referência à loucura em que São Paulo estava se tornando aquele momento. Esse livro é um livro que propaga aquelas ideias modernistas de que a gente tratou agora, fala da valorização da oralidade, ele escreve muito frequentemente sem respeitar a linguagem culta, a norma culta gramatical, defende a ideia dos versos brancos e livres e está bem de acordo com uma militância, uma pregação, uma espécie de defesa, né? Militar esteticamente é defender esteticamente a obra modernista. Isso tudo feito no meio do processo de modernização e industrialização, porque passava a cidade de São Paulo. Não se esqueçam que ele é um dos grandes organizadores, os grandes líderes da Semana de Arte Moderna, e a gente tem que levar isso sempre em conta. Aqui eu coloquei que em 1917 ele escreve o primeiro livro dele, mas ele não considera esse aqui o primeiro livro, tá? Ele considera depois, fazendo o recenseamento da obra, o estudo da obra, ele diz que não, Pauliceia Desvairada que tem de ser considerado o meu primeiro livro. Vamos dar uma olhadinha num poema dessa Pauliceia Desvairada e vocês já vão se ligar. O nome do poema, Inspiração. São Paulo, comoção da minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno, inverno morno, elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal, São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Queria chamar a atenção de vocês, primeiro vamos traduzir aí, arlequinal é uma referência que ele faz a Arlequim. Ó, vocês todos estão lembrados da figura da Arlequina, não tem? Então, a Arlequina é uma personagem da Comédia dell'arte, muito, muito antiga, obra teatral italiana muito antiga, e aqui a gente tem uma roupa de um arlequim. E eu queria chamar a atenção de vocês para o fato dessa roupa ser toda de retalhos. Então ele reconhece na cidade de São Paulo uma cidade toda feita de retalhos, tá? A cultura, diversos retalhos superpostos, os povos, diversos retalhos superpostos, e é dessa mistura, é dessa junção aí que vai sair o Brasil. É importante a gente perceber isso, tá? Então, o arlequinal já é um neologismo que ele inventa para traduzir a característica de São Paulo, notaram? Ah, outra ideia também importante é que o poema Inspiração é um poema que celebra o mundo urbano. Gurizada, a gente até agora só viu poesia falando bem do quê? Falando bem da cidade, do campo, da natureza, da vida natural. Românticos fizeram isso, né? Os neoclássicos, arcádicos fizeram isso, e agora o cara vai e justamente celebra o forno e o inverno morno. Ele celebra a ideia da fuligem, ele celebra a ideia da fábrica paulista, tá? E é importante a gente considerar que nesse contexto
é uma poesia de ruptura. Outra coisa também, né, não tem rima, tá? Não tem rima. A ideia dessa poesia é versos livres, e mais do que versos livres, é uma sucessão de flashes. Os meus amores são flores feitas de original. E daí ele começa a falar: arlequinal, traje de losangos, cinza, ouro, luz e bruma, forno, inverno morno. É como uma sequência de flashes. Essa linguagem telegráfica, ela é típica do modernismo. Ela é uma maneira de resgatar estéticas defendidas pelos modernistas, tá? Essa linguagem sem coesão e sem coerência que o Nardi tanto ensina para vocês lá, tá ok? Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês também é a ideia dos perfumes de Paris, Aris, tá? Uma referência a quem? A alta burguesia paulista, que naquele tempo não gostava nada do modernismo. O Trianon também era um clube paulistano né, ali localizado em frente ao Parque Trianon, em São Paulo, gente, e era onde se reunia a alta burguesia. E esse algodoal aqui é uma metáfora brilhante. O algodoal é o cabelo branco da velhice, tá? Da poesia passada, é a ideia daquilo que se acabou. São Paulo, comoção da minha vida, galicismo, a berrar nos desertos da América. Modo de falar ou escrever próprio da língua francesa, cuja cultura influenciava demais a cultura brasileira. Então, Inspiração é um poema no qual se resumem diversas características que são as características do movimento modernista e que vão ser defendidas pelo Mário de Andrade. Mas a poesia do Mário de Andrade não se esgota só nesse caráter aí, tá? Muito frequentemente ele também vai fazer uma poesia na qual aparece um indivíduo contraposto ao mundo, um mundo às vezes cruel. Abre-te boca e proclama em plena Praça da Sé o horror que o nazismo infame é. Abre-te boca certeira, sem piedade por ninguém, contra os crimes que o estrangeiro tem. Mas exalta as nossas rosas, esta primavera louca, os tico-tico mimosos, cala-te boca. Notaram que nesse poema, um poema já é um tema um pouco mais sério, a ideia do nazismo e a ideia, sobretudo, de contraposto a esse nazismo, essa invenção europeia, a primavera louca dos tico-tico mimosos é uma referência à brasilidade. Então, na verdade, a ideia de falar da crítica, mas não se esquecer de celebrar a riqueza brasileira, né? A riqueza brasileira que nascia naquele momento histórico até como uma espécie de esperança. E aqui, isso aqui eu queria mostrar para vocês. A gente já tinha falado lá do Macunaíma, não tinha falado, olha só. Macunaíma é uma obra de 1928, mas antes de 1928, me parece que em 1912, 1913, esse cara aqui, Theodor Grimberg, né, Theodor Koch Grimberg, foi um viajante alemão que esteve aqui durante longo tempo, passou, e escreveu uma obra do Roraima ao Orinoco, no qual ele conta diversas histórias indígenas. Esse cara é um gênio, pessoal. Eu li um pedacinho do livro, é maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. A história das aventuras desse Theodor Koch Grimberg aqui é excepcional. Mas o que eu queria colocar? Macunaíma, esse livro caiu às mãos do Mário de Andrade, e o Mário de Andrade depois vai resgatar diversas lendas através da figura do Macunaíma. Ele acaba juntando, acaba unindo essas lendas que representam o herói brasileiro, que na verdade é um brasileiro por se construir, é um brasileiro por se constituir. Né? Então, por isso, o herói sem nenhum caráter. Não é que não tenha caráter. O Macunaíma é um personagem que é um personagem que a gente tem de considerar como um personagem por se fazer. Tá? E aqui a gente tem, inclusive, um pedacinho do livro que eu queria chamar a atenção de vocês, que pertence ao início da narrativa. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma, já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando.
Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jiral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros, principalmente os dois manos que tinha, Manape, já velhinho, e Jiguê, na força de homem. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo no banho, dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns, diz que habitando a água doce por lá. No mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Nos machos, cuspia na cara. Aí a gente tem uma série de características do personagem principal. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que ele, em vez daquela criança linda, é uma criança feia, 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 horrível. É filha do medo da noite, essa criança. É o contrário do herói romântico idealizado por gloriosos autores como José de Alencar, né? O Guarani. Nada, ele é feio. E além disso, a linguagem do glorioso Mário de Andrade, que usa, entre outras coisas, diversas expressões que são expressões da oralidade. Sarapantar, Ciô, olha só, Ciô, né, na verdade é quase um neologismo inventado por ele para expressar o nosso CO. Tá? Então é importante a gente perceber que muito frequentemente o Mário de Andrade, nesse livro Macunaíma, vai fazer esse resgate da oralidade e do modo de falar do povo. Outra coisa aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é essa ideia da preguiça. Essa ideia da preguiça é um traço distintivo do povo brasileiro. Tá? Não a preguiça pela preguiça, né, pessoal, mas a preguiça pelo fato de ser um povo que é um povo indígena, não está habituado a trabalhar do jeito que a gente trabalha, então os valores são diferentes e ele coloca isso com todas as linhas, né? E aí é importante a gente perceber que ele adorava fazer festinha, Macunaíma adorava fazer festinha com as moças, com as cunhatãs, é a ideia da sensualidade, a ideia de que essa sensualidade também acaba se tornando uma característica marcante do povo brasileiro. Aqui eu fiz questão de trazer essa imagem aqui, que é uma imagem da nossa grande Tarsila do Amaral, já conhecida de vocês, figura atuante do modernismo brasileiro, na qual ela coloca a ideia do batismo de Macunaíma aqui no centro do quadro, como vocês podem ver, tem a ideia do batismo de Macunaíma, e é importante a gente perceber o traço de brasilidade que tem nesse quadro, né, a ideia do batismo do herói. Aqui a gente tem algumas características, Macunaíma também é chamado de o grande mal, de personagens na narrativa a gente tem o Jiguê e o Maanape. Tá? Jiguê e Maanape são os dois irmãos, o Macunaíma só apronta para cima dos dois irmãos ao longo de todos os textos, todos os capítulos da Rapsódia, o Macunaíma tira, zoa os irmãos, o Jiguê e o Maanape são vítimas da esperteza do herói, que, diga-se de passagem, é um herói picaresco, ele é um malandro, ele é que nem aquele Memórias de um Sargento de Milícias, o Leonardo, tem um personagem que é o malandro carioca, o Macunaíma incorpora isso como um valor nacional. Né? Em meio à narrativa, ele conhece a Si, a rainha das Icamiabas, que é uma tribo de guerreiras amazônica, e essa tribo de guerreiras, ela na verdade é marcada pela rainha, a rainha Si. O Macunaíma consegue ter um filho, tiveram um filho, mas ele morreu quando tomou o leite materno. Né? Então a Si acaba morrendo, né, não gosta, não quer mais viver, acaba virando uma estrela, mas deixa uma recordação para o herói. E aí ele perde essa recordação, que é a Muiraquitã, e ao longo de todo o livro é a busca da Muiraquitã. O que é essa Muiraquitã aí? O que ela simboliza? Ela simboliza o caráter nacional. O Macunaíma, atrás dessa Muiraquitã, acaba desembarcando lá em São Paulo, acaba chegando à cidade de São Paulo, e fica extasiado com aquela loucura toda
que era a cidade de São Paulo no princípio do século XX. Então é importante a gente salientar que esse romance, Rapsódia, é uma obra muito importante. No conjunto da obra do glorioso Mário de Andrade, vai ser uma obra muito cobrada de vocês, e eu queria chamar a atenção para uma passagem muito famosa também, porque a obra, como a gente viu, ela é escrita naquela linguagem ali que valoriza a oralidade. Mas tem um determinado momento da narrativa, eu vou mostrar aqui para vocês, que é um momento quando o Macunaíma, lá de São Paulo, escreve uma carta para a tribo da sua falecida esposa, Si, que virou estrela. Nota que a ideia de a Si virar estrela, gente, tem a ver com a ideia de uma personagem que, entre outras coisas, ela virou uma lenda, e aí ela virou uma lenda, ela foi incorporada à cultura, né? Então isso aqui é legal, o livro vai contando como que vão se tornando figuras legendárias, e são essas figuras legendárias aquelas figuras responsáveis por construir uma identidade que seja uma identidade cultural brasileira. Mas eu queria ler para vocês um pedacinho dessa carta para as Icamiabas. Senhoras, não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura desta missiva. Cumpre-nos, entretanto, iniciar estas linhas de saudades e muito amor com desagradável nova. É bem verdade que na boa cidade de São Paulo, a maior do universo no dizer de seus prolixos habitantes, não sois conhecidas por Icaniabas, voz espúria, senão que pelo apelativo de Amazonas. E vós, se afirma, cavalgardes ginetes pelígeros e virdes da Hélade clássica, e assim sois chamadas. Muito nos pesou a nós, imperador vosso, tais dislates da erudição, porém eis de convir conosco, que assim ficais mais heróicas e mais conspícuas, tocadas por esta pátina respeitável da tradição e da pureza antiga. Eu queria chamar a atenção de vocês que isso aqui é muito parecido, a linguagem usada aqui é aquela linguagem lá da carta do Pero Vaz de Caminha. E essa aqui é uma obra na qual o Mário de Andrade ironiza a carta elaborada pelo Pero Vaz de Caminha. Então esse detalhe é um detalhe muito importante. Para ironizar essa carta, ele usa uma linguagem totalmente diferente. O livro inteiro é escrito naquela linguagem próxima da oralidade, e agora ele usa essa referência, que é a referência da carta do Caminha, para ironizar aquela linguagem. E no meio ali ele consegue fazer uma referência ao universo clássico greco-latino, que naquele momento histórico era muito valorizado, principalmente pelos artistas da poesia parnasiana. Tá bom, gurizada? Então se liguem, porque a gente tem aí, além de Mário de Andrade também, vamos ter alguns exercícios que eu vou postar para vocês fazerem aí, tá ok? Um abraço grande, gente, um abraço forte, força na peleia, que a semana tá começando, tá? Até mais, gente, valeu!